Então, repare, o que acontecia no Brasil nessa data? O Brasil tinha dois problemas para resolver. Como segue, penso eu, tendo os mesmos dois problemas para resolver, se nós pudermos fazer um acordo metodológico. O primeiro problema era o arranjo político. Acreditem, há toda uma massiva propaganda para desqualificar a política, que é a linguagem da democracia, porque isto interessa ideologicamente a fatores clandestinos de poder que manipulam o espaço público sem legitimidade do voto e da discussão popular que a política e a democracia garantem. É moderno isso é um problema grave dos americanos, é um problema grave da democracia envelhecida da Europa, é um problema dos chineses que não tem apreço à virtude democrática tal como a defendemos. E os documentos chineses falam com despudor, que não querem um modelo de democracia liberal do Ocidente porque ela é corrupta, porque ela é decadente. O presidente Putin da Rússia acaba de fazer um discurso conflagrando a guerra cultural e não tem pudor nenhum de denunciar a corrupção e as distorções graves que a nossa democracia ocidental está produzindo. Essa é a grande convulsão em que o mundo está atolado. Portanto, nós temos que trazer de volta essa questão da centralidade da política. Mas se não é por ciência, se não é por modelagem, é por pragmatismo. Repare bem, eu tenho para mim que boa parte dos problemas que estamos vivenciando hoje deriva do fracasso da minha geração, que tem no seu peito as medalhas reluzentes da redemocratização. Os campeões da luta pela redemocratização, Fernando Henrique e Lula, representam, no resumo, o que eu estou querendo dizer. Nós tínhamos um problema político. Qual era o problema político? Que não está mal morto no passado por tudo quanto nós estamos assistindo recentemente no Brasil, que era a falta de democracia, mesmo na sua acepção liberal mais superficial. Tínhamos uma ditadura, ou pelo menos alguns de nós achávamos que aquilo era uma ditadura, outros tantos compreendiam que aquilo era uma reação, não é, do anticomunismo, no período de Guerra Fria, para proteger o Brasil da influência soviética, que também tem um traço de verdade. Haverá o dia que nós precisamos pacificar, para que a história faça a luz e a gente saia dessas paixões reducionistas que nos heroificam, dizendo a nós, eu era do movimento estudantil, eu adoro lembrar as primeiras passeatas, as primeiras greves, eu estava metido em todas elas. Eu gosto de ser referido como herói da resistência, embora nem mereça tanto, né? Porque nunca sofri cadeia, nunca fui preso, nunca fui torturado, como muitos foram. Mas a comoção da sociedade brasileira contra a ditadura encontra uma oportunidade de precipitar o seu fim no colapso do modelo econômico. Aí é outra grande questão. E eu não estou fazendo história, eu estou examinando as perspectivas futuras do Brasil. E acreditem, o acordo metodológico que os brasileiros precisamos celebrar, e é papel do debate político, porque ninguém mais fará isso. A academia pode nos iluminar, pode nos instrumentalizar, mas só o debate político pode organizar entre nós esse acordo metodológico que eu estou propondo. Qual era a questão? A questão é que a ditadura, quando o país crescia 15% ao ano, a 12%, sim, a juventude talvez não se lembre, não saiba, não parou para estudar, mas houve anos seguidos em que a economia brasileira crescia 12%, 14%, 15% ao ano. O mais feroz dos ditadores militares ia para o estádio de futebol com radinho de pilha, sem segurança, e era ovacionado pela população brasileira. Já é hora de deixar esse heroísmo frouxo que aconteceu, que todo mundo engordou, todo mundo, né, ficou aí conveniente e tal, para a gente, pelo menos, devolver à juventude brasileira a crença na política, na linguagem da democracia, que é a política e somente ela. O partido do governo convocando a população para protestar contra o eixo central do governo, porque o Bolsonaro culpava o Supremo Tribunal Federal, vocês não lembram, não? O Marciano disse, rapaz, o negócio aí está diferente, não. Porque o outro presidente que não fazia nada porque o Supremo não deixava. Agora esse está dizendo que não faz porque o Banco Central não deixa. Que é isso? A governança política, já estou passando da conta. A governança política é o seguinte, não é trivial. Mas ou nós encaramos esse monstro, e olha aqui, eu sou um otimista nesse aspecto inveterado, mas eu estou muito angustiado, porque ou nós encaramos o monstro que nós estamos criando, ou esta democracia estará morta na próxima eleição. E eu explico por quê. A questão básica é a seguinte,
existem dois modos de organizar as funções de Estado na democracia ocidental representativa. Ou o parlamentarismo, que é a história da esmagadora maioria dos países civilizados, ou o presidencialismo, que é a história excepcional das Américas. Ou é isso ou é aquilo. Como é que funciona o parlamentarismo? Funciona assim. Um coletivo organicamente constituinte da maioria, por definição, monta o governo. Portanto, o parlamentarismo, por definição, não tem esse negócio de barganha. É a maioria do Congresso constitui o governo. É responsável, esse é o ponto, e é responsável pelos negócios de Estado, pela boa economia, pela boa qualidade do serviço público, pela lisura dos costumes republicanos, e há mecanismos que não esperam 4 imortais anos, em tempos modernos, que dissolvem o parlamento. Numa moção de desconfiança, convoca eleições gerais. Se houver um problema, em última análise, no parlamentarismo, chama a população e ela resolve o conflito, votando. Não tem um mandato rígido de 4 anos e, se houver crise, se desmonta. Isso é o parlamentarismo. Nós adotamos o presidencialismo. No presidencialismo, o responsável pela saúde dos negócios de Estado, da economia, da vida republicana, dos serviços públicos, a rigidez da República, é o Poder Executivo. E o molde que desenha a vontade institucional do país é o Congresso Nacional. O que está acontecendo no Brasil? O pior dos mundos. O Congresso Nacional não tem nenhuma responsabilidade com a rigidez da República, com a saúde da economia e hoje ocupa o poder de forma absolutamente espúria. No presidencialismo não tem esses mecanismos de solução de conflito. Aí que tem que resolver o problema. Você tem 2 formas de fazer. Uma, concilia, vende a República. O que está acontecendo? O executivo brasileiro morreu. Presta atenção, olhando, look at the big picture, dizem os americanos, com esse sotaque de Sobral, conexão Solonópolis, né? Vamos olhar grande quadro. Olha aqui o que aconteceu desde a democracia no Brasil. O Sarney saiu desmoralizado, o Collor foi empichado, o Fernando Henrique saiu desmoralizado, nunca mais o PSDB ganhou a eleição nacional, o Lula foi parar na cadeia, a Dilma foi impedida, o Michel Temer foi para a cadeia, o Bolsonaro está desmoralizado. Por que alguém vai acreditar que repetindo as mesmas práticas não vai acontecer rigorosamente? Só esperar um pouquinho com o Lula, a mesma coisa. O escândalo de 2024 já está sendo praticado hoje. O delay é só a atenção da imprensa, sabe? E é igualzinho. Brasília vive de segredo de polichinela. A gente sabe, todo mundo quem está roubando aonde, etc, etc. Por exemplo, na Codevasf, está todo mundo roubando. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Não tira nenhuma diferença de coisa nenhuma. Sabe o que é? Um prefeito do Ceará está desesperado por saúde, como o Sá está aqui, agarrado, gastando milhões de reais, contrata médico, o médico vai embora, porque paga 20 mil por um médico trabalhar 6 horas, etc, não sei o quê. Pois bem, o prefeito do senador Pompeu atrás do médico e não sei o que e tal. Vem lá o deputado e oferece para ele uma patrulha de trator. Mas meu patrão não precisa de trator, precisa de médico. Não, mas o que tem é trator. Aí quando você vai olhar o que eu vou fazer, vai olhar o preço do trator, 150% de superfaturamento. Estão roubando assim na cara da freguesia. Quando o governo é novinho, todo mundo deixa para lá. Mas vai só anotando e guardando os documentos. Aí o governo enfraquece. Anote aí o que eu estou dizendo. O governo enfraquece, pega o bolão de barro e pufa no paletó do cidadão. Para quê? Para enfraquecer e deixar o cara mais vulnerável ainda. Essa é uma solução. Está se revelando trágica. A outra é enfrentar. Quer dizer que é fácil? Não, não quero dizer que é fácil. Eu sou um homem treinado, conheço os riscos. Mas eu quero dizer que ou a gente enfrenta, e enfrentar aqui não significa abrir uma guerra campal incivilizada, não. É fazer o que a democracia recomenda, botar o povo na jogada. Preparar uma nova institucionalidade para desarmar essa bomba, responsabilizar quem for responsável pela sanidade dos negócios de Estado e criar mecanismos de superação de impasses. Por exemplo, um grande fórum de governadores e prefeitos para mediar a relação com o Congresso Nacional. Isso tinha que ser feito ontem. Acabou de se eleger, está fresquinho o poder. Reúne, mobiliza, qualifica, propõe e chama o povo. Mostra para o povo o que é que funciona. O problema é o seguinte, mostrar para o povo o quê? Teto de gastos segunda geração, o Maurinho gosta. Claro, todo mundo gosta porque mitigou a selvageria do teto de gastos, que não existe na literatura do mundo. Pelo amor de Deus, vamos fazer um acordo metodológico. O que não existe na literatura e nem na experiência de outro país, e não for jabuticaba,
sabe, só existir no Brasil, se livre disso. Vamos parar de perder tempo com essas coisas. Então, repare, os americanos vivem tragicamente em déficit. A Europa vive em déficit porque as sociedades estão envelhecendo, ficando muito onerosas, os sistemas tributários estão exauridos e ninguém tem mais dinheiro para pagar as contas. Então, o déficit é um flagelo da vida moderna. Nenhum deles inventou. Nenhum professor escreveu. Disse, vamos fazer o seguinte, está com problema? Tá. Bota na lei. Daqui para frente não tem mais déficit. Por 20 anos, o Brasil só pode gastar. Por 20 anos, só pode gastar o que gastou ano passado, mais a inflação. Ora, nasce 2 milhões de bebês por ano. Considerando que era ótimo, que nunca foi, a atenção materno-infantil, 2 milhões de novos partos estão pedindo atenção materno-infantil. 2 milhões de vagas na creche, 2 milhões de vagas de trabalho, e nós estamos congelando por 20 anos, 2 milhões vezes 20. 80 milhões de pessoas descobertas de qualquer proteção. É o que essa gente botou no Congresso Nacional. Todos eleitos pelo povo. Vocês não estão percebendo? Todos eleitos pelo povo, eles vão para lá, dissolvem completamente o vínculo com o povo e passam a governar para quem de fato está com a chave do poder na mão. A oligarquia financeira e a oligarquia política do país. Isto tem saída. Um novo pacto, um novo projeto, e todas as vezes que o conflito se apresentar, ao invés de se vender e afundar a República, chama o povo para resolver. Essa é a minha visão. Vai crescer o Brasil?